Dando continuidade nas patologias dos sistemas pulmonares, falaremos então nas doenças pulmonares restritivas. O que é uma patologia pulmonar de caráter restritivo? São todas as entidades patológicas que eu perco a capacidade vital pulmonar e também eu perco a capacidade expiratória. Existe um volume mensurado chamado de volume expiratório no primeiro segundo, ou volume expiratório em primeiro segundo forçado, que é o volume que a gente tenta expirar e normalmente está abaixo de 4 litros. Eu perco esse volume tanto quanto eu perco o volume da capacidade pulmonar essencial. Quando eu tenho esses dois volumes perdidos, as doenças restritivas, elas vão se manifestar por deficiência inspiratória, tanto quanto as doenças de caráter expiratório. Elas causam, na realidade, uma complacência reduzida, a expansão com a respiração e a contração com a expiração fica totalmente esvairida, fica totalmente comprometida. E eles são normalmente lesões bem particulares das paredes dos alvéolos. Então, toda aquela parte onde eu vou ter a hematose propriamente dita, ela vai ficar comprometida, fazendo então com que eu tenha três importantes situações, cruciais. Primeiro, uma consequência de perda, uma consequência inflamatória, uma hemorragia. Essa hemorragia que eu tenho, ela destrói totalmente, associado com toda aquela destruição das minhas células que fazem o revestimento alveolar, promove, então, uma situação de fibrina produtiva. Essa fibrina acaba ocupando aquela região dos alvéolos perdidos, fazendo com que toda aquela regiãozinha pare de ter a continuidade de hiperprodução celular que faz a troca hematogênica, fazendo com que toda aquela região perca a capacidade funcional. Portanto, eu tenho perda alveolar, ou pelo menos do revestimento alveolar, eu tenho inflamação, toda inflamação aguda nos faz uma exudação. No caso do pulmão, ele vai proporcionar uma lesão vascular associada e uma rede de fibrina tomando aonde deveria ter as células da hematose. E essa perda, ela pode ser pequena ou pode ser grande. Mas uma das situações que a gente tem que colocar em mente é que muito dessas perdas elas são irreversíveis. Perder o epitélio de revestimento sendo tomado pela fibrina, e esta fibrina é chamada de membrana hialina, porque ela tem um aspecto degradativo da proteína e, consequentemente, um aspecto vítreo quando colorido em HE, corado em HE. Isso tudo vai nos proporcionar, então, uma superfície de revestimento fibroso, como se fosse uma úlcera. E, consequentemente, naquela região, eu tenho a perda praticamente de caráter irreversível das trocas hematogênicas, tá bom? Da hematose e, consequentemente, ficar com uma área totalmente comprometida para a troca de O2. Se eu tiver uma área pequena, ok, eu consigo fazer um distúrbio restritivo que ele se confirme e o outro pulmão, ele acaba ocupando, outra parte pulmonar acaba dando conta do recado. Mas se ela for de grande extensão, vai me proporcionar um grave distúrbio respiratório, proporcionando uma insuficiência respiratória. Então, tudo começa, então, com uma lesão que perde a capacidade do epitélio do tipo 1 de existir. E isso leva a uma angústia respiratória importante. Tanto é que a síndrome que tem a nomenclatura dessa membrana hialina é chamada de síndrome da angústia respiratória aguda, ou simplesmente SARA. O que é essa síndrome, então? É uma lesão de perda epitelial, geralmente o do epitélio do tipo 1, ou pneumócito do tipo 1, onde eu tenho uma exudação fibrinosa e eu vou ter, então, a fibrina tomando parte daquela regiãozinha
ocupando aquela área pré-existente das células específicas, perdendo a capacidade funcional de uma determinada área. O que faz com que esse tipo de célula se perca? Opa, motivos variados. Pode ser por infecção bacteriana, pode ser por, olha só, excesso de oxigênio. E o excesso é ventilatório. Normalmente nós temos aí um quadro de percentual de oxigenação de 94, 95, acima de 95, tendo um quadro normal. Mas se eu ocupar o oxigênio, se eu ofertar uma grande quantidade ventilatória, o próprio oxigênio, pessoal, ele tem um caráter oxidativo intracelular, podendo degradar proteínas internas, levando aquelas células à morte. Então, cuidado o quanto você oferta de oxigênio, principalmente para quem está lá 92%, 93% de saturação. Eu tenho que chegar até 95%. Ah, mas eu posso estar 100%? Se você chegar a 100%, você vai fazer uma hipertoxicidade nesse paciente oxidativa por excesso de oferta de oxigênio, levando também à morte dos pneumócitos 1 e que pode proporcionar uma síndrome de angústia respiratória grave e de caráter agudo. Outra situação que pode acontecer é a aspiração de suco gástrico no refluxo gastroesofágico. Então, toda vez que eu tenho uma pneumite aguda, não é pneumonia, é para pneumite, uma infecção aguda por causa de corpo aspirado ou principalmente aspiração de suco gástrico, uma síndrome que a gente chama de síndrome de Mendelssohn. Eu vou proporcionar também a degradação no meu epitélio alveolar, proporcionando quimicamente a destruição deste epitélio particular, proporcionando uma insuficiência respiratória, trocando aquele epitélio por uma superfície fibrosa, como se fosse bater o dedinho, né? Eu cortei meu dedo e formar aquela casquinha em cima. Aquela casquinha não é epitélio. Aquela casquinha é como se fosse uma pseudomembrana fibrinosa e que no pulmão pode ser irreversível, proporcionando, então, uma área de perda de capacidade pulmonar. Perfeito? O que diga-se o seguinte, pessoal. Não sei se vocês lembram daquele quadro da angústia respiratória em massa que aconteceu em Santa Maria, fruto do incêndio da tal da Boate Kiss. Quando você inala, muitas vezes, tanto foligem quente, ela vai destruindo todo o epitélio respiratório, incluindo o tal do pneumócito do tipo 1, proporcionando também a síndrome da angústia respiratória aguda. Então, todas aquelas pessoas que acabaram inalando aquele ar quente do fogaréu dentro daquela boate, né? Ou ainda que pode ter um choque séptico, um choque traumático, né? Uma aspiração química, aspiração, seja ela de suco gástrico ou não, uso de narcóticos, tudo isso vai destruindo aos poucos, levando à perda consecutiva do meu endotélio e a substituição desse endotélio, que a gente chama de pneumócito do tipo 1, por um quadro, então, de fibrina. Perfeito? Se eu faço tudo isso, qual é a consequência que eu vou ter? Primeiro, insuficiência respiratória grave. E uma insuficiência respiratória que, como eu já tinha dito para vocês, ela é de caráter irreversível. Eu vou produzir esse paciente uma cianose porque eu não toco mais a parte oxigênio. Eu vou ter uma hipóxia importante. Eu vou ter um quadro de insaturação desse paciente. E histopatologicamente, a substituição do epitélio pulmonar 1 por um quê? Por um quadro de fibrina, e essa fibrina chama-se membrana hialina. E é isso que eu vou ver do ponto de vista microscópico, do ponto de vista anatomopatológico. Eu vou ver a substituição daquele endotélio pulmonar ou epitélio de revestimento pulmonar por o quê? Por uma membrana de fibrina. E aqui nós temos todos os distúrbios possíveis e imagináveis que nos pode proporcionar esse tipo de lesão. Pode ser uma lesão direta, uma lesão indireta, pneumonia, aspiração, que são os pais comuns de acontecer. Mas pode ser por uma embolia gasosa, com um pseudo-afogamento.
onde acaba bebendo bastante água, não levando à morte, mas aquela área, eu tenho uma agressão por uma degeneração hidrópica daquela regiãozinha pulmonar. Então, tudo isso eu vou ter como consequência um dano respiratório importante. Aqui é um modelo esquemático do que nós temos ali, com o pneumócito do tipo 1, o pneumócito do tipo 2, que faz o surfactante, e aquela regiãozinha do capilar sanguíneo que pego, né, toda a porção do oxigênio da hemoglobina pelo esse epitélio. Uma vez que eu tenho uma inflamação importante pulmonar, eu tenho bastante fator de necrose tumoral, interleucina 1, interleucina 6, e que vocês já estão cansados de saber que isso proporciona um efeito inflamatório inespecífico agudo. O inflamatório aonde os neutrófilos acabam produzindo bastante enzimas e, consequentemente, proporcionando uma injúria a essa célula, a destruindo. E nesta área de destruição, nós temos aí o recobrimento por uma superfície de membrana fibrosa ou de fibrohemorragia, aonde não tem a capacidade de pegar o oxigênio, fazendo com que as trocas gasosas proporcionem, então, um shunt e eu não tenha a oxigenação sistêmica desse paciente de forma adequada. Então, aqui nós temos exatamente o quadro que acontece. Aqui embaixo, os alvéolos pulmonares condutores em forma dos trevos de 4 folhas, que são alvéolos terminais, aonde eu tenho todas as célulazinhas inteiras. Mas, à medida que eu tenho a destruição, eu vou substituindo por esta área mais vítrea, aonde eu tenho a substituição das células por uma membrana impermeável. Olha aí que bonitinha a membrana aqui, ó. Uma membrana de fibrina, por ter nesse aspecto de degradação proteica, ela é chamada de hialina, que é uma degeneração proteica, e ela se assenta na região do alvéolo, recobrindo, impermeabilizando, e aquela área fica totalmente com perda da capacidade pulmonar. Qual que é a evolução clínica deste quadro? Além da dessaturação, de uma insuficiência respiratória, é bom que se diga que o prognóstico é sombrio, é nebuloso, é quase que uma sentença de morte por insuficiência respiratória para esse paciente. É quase que 100% de mortalidade. Portanto, ele acredita como um fator desfavorável para o prognóstico de todo esse paciente, levando a um quadro gravíssimo, onde a morte, basicamente, dependendo do tempo e dependendo da porção comprometida, é certa. E quais são as consequências não prognósticas? Mas o que vai acontecendo nesse meio do caminho? Principalmente bacteremia, como um quadro de pneumonia de repetição. Toda aquela fibrina acaba aderindo bastante proteínas e aderindo células. Que células? Fibroblasto. E esse fibroblasto vai ocupando, perdendo o aspecto e o adensamento pulmonar, fazendo com que o volume interno de cada um dos alvéolos diminua, proporcionando uma massa um pouco mais sólida. E esse pulmão vai entrando em maciçez e, consequentemente, uma falência gravíssima. Perfeito? Então, quando se fala em aspecto restritivo, se fala numa troca totalmente definitiva, comprometida, levando a essa proporção importantíssima e essa proporção importantíssima de hematose não mais ocorrente. Perfeito? Qual que é a diferença de uma restritiva por uma doença obstrutiva pulmonar? A doença pulmonar obstrutiva, pessoal, ela é multifatorial, mas o que eu tenho é a limitação do fluxo de ar. Alguns autores denominam ela como o seguinte: é um comprometimento expiratório, aonde eu vou ter a perda da capacidade funcional forçada no primeiro segundo, ou da capacidade forçada do volume expiratório no primeiro segundo. Eu perco o volume e eu vou diminuindo aquele tal de índice de Tifenot. Eu não tenho a capacidade vital do pulmão totalmente comprometida, mas a capacidade de expirar, sim. Então, o índice, ao invés de ser
né, de 0,8 ou 80%, ele cai abaixo de 0,75. Então, toda vez que eu fizer no paciente uma espirometria e ele não conseguir expirar, que o índice de VFUM, que é o volume expiratório forçado no primeiro e segundo, dividido pela capacidade vital forçada ou vital pulmonar, for menor do que 0,75, eu tenho aqui um comprometimento de caráter obstrutivo. Perfeito? E o quadro obstrutivo, ele pode ser variado. Eu tenho tanto no conduto quanto no alvéolo. E o alvéolo, pessoal, tem um representante fundamental das doenças alveolares, chamada-se de enfisema pulmonar. Então, o que é o enfisema? É uma doença obstrutiva, porque eu perco a capacidade expiratória do paciente, cujo fenômeno vai ocorrer porque eu perco o arcabouço tissular que mantém o alvéolo em posição. O que eu tenho? Eu tenho perda do tecido conjuntivo elástico permanente e nada retoma aquilo que foi perdido. E o que tem de consequência nessa brincadeira toda? É que o alvéolo, perdendo a sua arquitetura, ele tende a aumentar. Portanto, o enfisema nada mais é do que uma hipersaculação alveolar, onde eu aumento o volume de cada um dos alvéolos e, consequentemente, eu perco a capacidade inspiratória e expiratória por causa do volume alterado, mas eu não consigo liberar aquele volume por pressão interna maior. Se eu não tenho aquela pressão interna, se eu tenho o aumento do volume, altero todo esse volume interno alveolar, a minha capacidade expiratória fica totalmente comprometida e, consequentemente, eu vou ter uma perda obstrutiva inerente. Tá certo? Então, o efizema nada mais é do que uma perda importante daquelas fibras elásticas. Mas aquelas fibras elásticas não são substituídas por um tecido conjuntivo, fazendo com que o tamanho do meu saco alveolar aumente, alterando a pressão interna, comprometendo a expiração. Perfeito? Eu tenho 3 tipos, efetivamente, de enfisema, baseado na porção em que o enfisema ocorre. 2 são bem importantes. Como assim 2? Eu tenho o chamado centro acinar, que é extremamente próximo da região do bronquíolo terminal e respiratório, nos alvéolos que o circundam. Tá bem? Ele é realmente mais central na área pulmonar. E quem faz isso com grande frequência são todos os metabolismos, digamos assim, tóxicos do cigarro. Então, o cigarro, ele vai proporcionar um enfisema porque ele vai destruindo as fibras elásticas, ele vai aumentando algumas enzimas chamadas de metaloproteinases, gelatinases, que a destroem, fazendo com que o alvéolo, na região central e perifericamente, a área denominada de bronquíolo terminal e bronquíolo respiratório, os alvéolos ali sejam comprometidos e dilatados. E eu tenho também o que a gente chama de pan-acinar. É como se fossem todos os alvéolos disseminados. Ele não é numa área específica circundando a região centroacinar perifericamente aos ductos terminais. Nós temos em todo ele. E, na realidade, o que proporciona isso é um defeito enzimático. É claro que nós temos sempre algumas situações que o macrófago alveolar acaba produzindo citocina de destruição de agentes externos. Mas se eu tenho um fator protetor contra a ação enzimática no pulmão, fazendo que eu mantenha a integridade das fibras elásticas. E este contraenzimático, que também é uma enzima, ela é chamada de alfa-1 antitripsina. É um protetor das fibras elásticas. Tem pessoas que nascem com essa deficiência. Portanto, se eu nasço com deficiência de proteger essas fibras elásticas, à medida em que eu vou tendo partículas ou algum tipo de doença respiratória, pode ser até um resfriado, eu começo a produzir citocinas inflamatórias intrapulmonares e vai destruindo de forma sistêmica
toda a região do arcabouço alveolar, fazendo com que todo o alvéolo aumente a sua distensabilidade, fazendo com que a sua pressão interna também se altere. Mas isto é uma característica pré-genética hereditária, fazendo com que eu tenha a perda da produção dessa contraenzima, que não deixa de ser uma enzima protetiva também, chamada de anti-alfa-1 antitripsina. Perfeito? Qual que é o efeito do enfisema, então? É produzir bolhas internas dentro de um pulmão. Tá certo? Os alvéolos ficam dilatados. Portanto, o enfisema é sinônimo de dilatação alveolar. Dilatação do quê? De toda aquela camadinha alveolar, fazendo com que eu tenha recuo aonde existiam as fibras elásticas, eu vou ocupar também por um quadro de, de alvéolo, o propriamente dito. É uma balonização. E aqui nós temos um quadro bem típico. Olha só. E aqui é o quadro mais pulmonar distal, onde eu tenho um ducto. E olha aí meus alvéolozinhos, que bonitinhos, onde eu vou ter todo esse alvéolo, como se fosse várias bolinhas de ar que faz as trocas gasosas. Perfeito? E aqui, então, eu tenho um outro quadro que é perto dos ductos. Olha aí, eu tenho aí um centro acinar. E note bem que eu tinha um determinado tamanho de alvéolo e esses alvéolos aumentam de tamanho, provocando uma dilatação daquela região alveolar. Olha aí, provocando, então, a alteração específica da pressão interna e, consequentemente, a minha capacidade de expirar fica comprometida. Perfeito? E aqui eu vou ter, olha aí, panacinar. Do momento que eu tenho o centro acinar bem localizado na porção interna e central, aqui eu vou ter todo ele comprometido. Vocês se lembram qual que é a enzima que se perde nessa brincadeira toda? Isso, alfa-1 antitripsina. E olha a dilatação alveolar que eu vou ter aqui, ó. Eu tenho aí tamanhos normais e aqui uma área de dilatação, olha aí, principalmente na porção final pulmonar, de todos esses alvéolos. E como é que chama essa doença? Essa doença chama-se enfisema pulmonar. É como o pulmão ficasse formando bolhas e essas bolhas param de funcionar de forma adequada. Ok? Então, essa é a primeira doença que a gente tem como efeito do cigarro, efeito dessa deficiência genética da alfa-1 antitripsina, onde eu tenho uma hiperbolharização pulmonar, que é a dilatação de cada um desses alvéolos pulmonares, fazendo com que eu tenha, então, um quadro de perda de capacidade expansiva, perda da capacidade expiratória. Como é que eu vou ver a histopatologia? Opa, dilatação alveolar. Feito? O que é a bronquiectasia? Vamos lá. O que é ectasia primeiro? Ectasia é dilatação. Ao invés de ocorrer aquela dilatação alveolar, eu vou ter uma dilatação da onde? Do brônquio. Portanto, o meu brônquio, ao invés de ele ter um calibre X, ele aumenta o calibre. Mas espera aí. Se eu aumentar o calibre, eu não vou, digamos assim, aumentar o fluxo que está lá dentro. Lembre-se que resistência e fluxo têm uma relação inversa. E eu preciso de uma pressão. E a pressão eu só vou fazer com que eu tenha o quê? A diminuição, aumenta a pressão interna, e aí eu vou ter um fluxo de forma um pouco mais adequada. Perfeito? Então, se eu tiver uma bronquiectasia, eu tenho uma dilatação permanente, tanto em brônquio quanto em bronquíolo. Dilatação permanente, tanto em brônquio quanto em bronquíolo. Como é que esse brônquio e esse bronquíolo ele aumenta? Ele aumenta mais ou menos com o mesmo raciocínio do enfisema. Eu perco, pessoal, um tecido que reveste e que sustenta esse brônquio. E que tecido é esse no brônquio? Normalmente, um tecido muscular liso e também tecido elástico de suporte. À medida em que eu vou perdendo o tecido periférico, eu tenho a dilatação da mucosa adequando-se àquela região perdida, como se fosse um divertículo.
Perfeito? Um divertículo respiratório. E isso vai me proporcionar alguns sinais importantes. Quais sinais são esses? Basicamente, os sinais específicos das doenças respiratórias. Tosse. O que mais? Tosse. Tosse e muita expectoração, porque ele acaba produzindo mais catarro nesta regiãozinha ali. Tá certo? Normalmente são aquelas pessoas que a primeira coisa que ela faz no dia é o toalete matinal, daquela bela remoção do catarro que ocupa toda aquela regiãozinha, né? Que faz parte interna da luz brônquica. E aqui nós temos um quadro, olha aí. Eu tenho um bronquíolo de caráter terminal, corrugado, aonde esse aqui é de um aspecto normal. Um volume importante aqui, revestido por um tecido epitelial pseudoestratificado cilíndrico ciliado, com todas as suas estruturas. Veja bem que eu perco essa estrutura aqui, ó. À medida que eu vou perdendo essa estrutura elástica e possivelmente muscular, eu vou tendo toda essa camada se adaptando a ela, provocando um aumento desta região específica. Só que no momento que eu aumento essa região específica, eu preciso ter aumento da mucosa. E essa mucosa muitas vezes aumenta às custas de uma hiperplasia das células caliciformes, as quais, consequentemente, acaba produzindo uma intensa quantidade de muco, fazendo com que todo este bronquíolo terminal fique com grande quantidade e densamento de catarro propriamente dito, de muco. E eu preciso, a primeira coisa é remover ele dali, porque ele vai me dar, então, uma obstrução desse fluxo e ele me limita o fluxo expiratório. Então, a bronquiectasia, ela é determinada ali por dois fatores importantes. Um deles, obstrução da via aérea, porque eu vou ter bastante muco, e eu vou ter o aumento de uma viscosidade mucosa por causa de uma importante quantidade do que? De muco produzido. E isso é muito comum em duas patologias, pessoal. Quais são? Aquelas que a gente falou na primeira parte. A imotilidade ciliar, e isso na síndrome de Cartagene, que é a discinesia, né, sistêmica do paciente, e a fibrose cística. Então, em suma, o que é uma bronquiectasia? Bronquiectasia nada mais é do que uma dilatação anormal da árvore brônquica, tá certo? Por perda de tecido de sustentação, com aumento do volume interno da luz brônquica, tá certo? Olha aí. E que normalmente ela vai perdendo e vai consumindo aquele tecido periférico por um processo inflamatório, possivelmente inicialmente agudo, posteriormente crônico. E olha aí, bronquiectasia, inflamação, degradação do sistema de suporte e, consequentemente, o aumento da luz brônquica. Pode proporcionar posteriormente uma membrana hialina, dependendo do processo inflamatório que ele desencadeia, sim. Se eu perder, então, toda aquela parte do brônquio, ele vai produzir aí uma área de sustentação, né, de uma membrana hialina. Mas o que difere da SARA, da Síndrome da Angústia Respiratória Aguda? É que esta área do brônquio eu não tenho capacidade de hematose, enquanto no alvéolo eu terei. Portanto, não leva aqueles quadros graves que uma síndrome de angústia respiratória pode nos proporcionar, que é a famosa membrana hialina original. Ok? O que é bronquite crônica? Bronquite, pessoal, como o próprio nome diz, é uma inflamação no brônquio, mas que não causa perda estrutural e que não causa aquele quadro de degradação tecidual perifericamente que sustenta a mucosa. Aqui eu vou ter um efeito inverso. Eu vou ter uma produção tecidual hiperplásica. Hiperplasia de quem? Daquelas glândulas mucosas, proporcionando o aumento de muco. Eu vou ter uma hiperplasia de glândulas caliciformes e eu vou ter a diminuição do calibre da luz brônquica. Perfeito?
que ele vai me produzir clinicamente para o teu diagnóstico? Para o teu diagnóstico de bronquite crônica, e que também, tal qual o enfisema, faz parte da doença pulmonar obstrutiva e crônica, que vocês chamam aí de DPOC, é tosse. É uma tosse produtiva arrastada por um longo período. Alguns autores dizem assim: eu preciso ter um quadro de tosse que se estende por mais de 3 meses consecutivos. E isso tem que se repetir em 2 anos consecutivos. Ou seja, eu tenho que ter um quadro de tosse que se perdura por 3 meses hoje, mas eu tinha que ter exatamente esse quadro o ano passado, para dar o diagnóstico, então, de uma bronquite de caráter crônico. Bronquite crônica que pode ser simplesinha, tá certo? Aonde eu vou ter sem a obstrução do fluxo, aonde eu vou ter comprometimento respiratório, mas esse comprometimento respiratório ele é leve, mas eu posso ter também um quadro extremamente grave, aonde ele é chamado de bronquite asmática, aonde eu tenho o estenosamento, o fechamento quase que total desse fluxo, comprometendo a expiração, levando aquele sonzinho clássico chamado de sibilância. Tá certo? Então, como é que acontece o quadro da bronquite? Eu tenho uma hipersecreção de muco. Essa hipersecreção de muco vem-se de uma hipertrofia das glândulas mucosas. Essa glândula mucosa, ela é uma glândula exócrina, manda para a luz do tubo. Essa luz do tubo ocupa grande parte, proporcionando uma injúria nas células caliciformes. Essas células caliciformes acabam produzindo maior quantidade de células, uma vez que eu não tenho perdido o tecido de sustentação, ela cresce para o interior do tubo, diminuindo, consequentemente, a luz bronquiolar, fazendo um tamponamento, né, bronquiolar e constituindo, então, um quadro de inflamação local. Perfeito? Eu posso ter associado ou não ao enfisema. Isso é importante a gente dizer. Mas os dois, tão qual o enfisema, tão qual a bronquite crônica, nós chamamos, então, de doenças pulmonares obstrutivo-crônica. Como é que eu vou ter esse o problema, então, do ponto de vista anatomopatológico? Anatomia patológica, eu vou ter 2 situações sine qua non importantíssimas aqui. Eu vou ter um quadro de hiperplasia dessas glândulas que faz parte da submucosa, hiperprodutora de muco. Eu vou ter uma hiperplasia de células da mucosa, em especial aquelas célulazinhas chamadas de células caliciformes. Portanto, bronquite, eu tenho essas 2 situações em sine qua non, aonde eu vou ter a diminuição do quê? Do fluxo interno expiratório. A passagem do ar fica totalmente comprometida porque ele fica com calibre menor. Perfeito? Ele é o contrário da bronquiectasia. Na bronquiectasia, eu tenho um aumento e aqui eu vou ter uma diminuição deste quadro que a gente chama de fluxo, ou pelo menos da luz por onde passa o fluxo do sistema condutor. O que diferencia da asma? O que diferencia da asma, pessoal, é que a asma é um distúrbio inflamatório que também vai me proporcionar uma diminuição do volume da luz. Mas aqui eu tenho a seguinte situação: é reversível. A asma ela é reversível por um edema produzido por um efeito de anafilaxia em toda a região do componente brônquico, tá? Aonde eu vou produzir como se fosse uma contração da musculatura, essa contração da musculatura relacionado a um tipo de processo inflamatório especial que é rica em eosinófilo. Lembrar que tudo que a gente tem na asma advém, então, de um processo, digamos assim, alergênico, aonde ele vai produzir o mastócito ativo, vai produzir IgE, IgE vai fazer quimiotaxia de
eosinófilo, e esse eosinófilo vai constituir o principal processo inflamatório peribrônquico. O que vai acontecer nessa brincadeira toda? Opa, eu vou ter edema, eu vou ter contração da musculatura e, consequentemente, eu vou ter a diminuição da luz do conduto. Lembrar, isso é reversível. E muitas vezes o que não ocorre na bronquite. Aqui, lá eu tenho uma hiperplasia celular. Aqui eu tenho o quê? Uma vasoconstrição e o quê? Uma constrição muscular, que eu consigo resolver, na maioria das vezes, com beta-2 agonista, que ele vai fazer o relaxamento e diminuir o fluxo, diminuir a luz por onde passa o fluxo, aumentando então o fluxo de ar passando, diminuindo então todos os sintomas. Perfeito? Então é um distúrbio inflamatório que vai fazer a diminuição da luz brônquica por uma contração muscular, associado a um quadro de anafilaxia. Asma é muito comum, pessoal, com atopia de pele, com eritema de pele, com região alérgica de pele. Perfeito? Portanto, todo esse quadro da imunidade humoral, fruto de um tipo de hipersensibilidade do tipo 1, né, por tipos específicos de linfócito T helper do tipo 2, que vai fazer um quadro asmático, é bom que a gente guarde. Perfeito? Então, o que a gente vai ter na asma? Principalmente 4 sintomas que são muito cruciais. Os 3 sintomas que fazem parte de todo e qualquer tipo de doença respiratória: tosse, dispneia e desconforto torácico. Mas na ausculta você tem um sibilo. O que é o sibilo? O famoso chiado. É como se tivesse um gatinho dentro do peito que, quando você respira, parece que ele mia. Essa é a sensação de quem tem asma. Mas qual que é o lado bom da asma? É reversível. Toda asma é reversível. É um quadro de reversibilidade, assim, rápido, quando você usa um beta-2 agonista. Qual que é isso? Um salbutamol, um fenoterol, e responde muito bem a um corticoide, que é um anti-inflamatório. O que leva, então, à asma? É uma reação brônquica por anafilaxia, aonde a gente vai ter um tipo de agressão tópica. Não se sabe exatamente o que leva a essa agressão. Cada uma da pessoa responde por um tipo de agressão. Tem pessoas que entram em contato com pelo de gato e leva esse desencadeamento da degranulação dos mastócitos com produção de citocinas importantes que vai fazer anafilaxia. Eu tenho também um quadro, muitas vezes, de chegar com flores, de chegar em casa, de chegar pólen. Quer dizer, qualquer coisa pode desencadear esse efeito anafilático. Mas é lembrar que, todos eles sendo desencadeados, eu vou ter uma migração eosinofílica, eu vou ter uma hipertrofia até de células caliciformes, produzindo também a diminuição do conduto por onde passa o fluxo do ar. A luz fica diminuída. Só que eu vou ter um remodelamento, porque eu tenho também associado uma contração da musculatura. E é aí que atua o nosso beta-agonista. Ele faz o relaxamento, e à medida em que ele faz esse relaxamento, volta a luz de tamanho normal. Perfeito? Tal qual contra a bronquite, eu posso ter hiperplasia de células glandulares, vou ter uma rica camada aqui de células eosinofílicas e vou ter também o aumento de células caliciformes. Mas aqui eu respondo rapidamente ao tratamento. Toda asma é reversível. Toda asma é reversível com resgate respiratório. Beta-2 agonista, tá? Anticolinérgico, que me ajuda bastante, e também corticoide. Perfeito? Então eu tenho uma inflamação crônica tópica, eu tenho um aumento e o espessamento da membrana, eu tenho uma hipertrofia e uma contração do músculo liso, cujo efeito é fazer a diminuição, então, olha aí, dessa região central, por onde passa o ar.
Se eu não passo o ar de forma adequada, pessoal, é como que se eu tivesse, cada vez que eu expiro, ele fica assobiando, dando aquele sinal importante do famoso sibilo clássico do gatinho miante da asma. Tá bom? Olha aí que bacana, então. Bastante eosinófilo na parede brônquica, e um crescimento da musculatura e uma hipertrofia e uma, digamos assim, uma contração importante dessa musculatura, constituindo, então, um quadro de asma. Alguns autores acham que na microscopia, durante o escarro, a gente consegue até diagnosticar asma. Tá certo? Como? Ah, da seguinte forma, né? Por epitélio que se descama. Esse epitélio descamando, ele vai formar como se fosse um epitélio espiralado, e esse epitélio espiralado são chamados de espirais de Curschmann. São endotélios, na realidade, são um epitélio cilíndrico pseudoestratificado, que ele vai se acumulando e ele, quando você escarra, ele se torce. Isso é sinal quase que patognomônico da asma. E existem alguns cristais que se formam pela hipertrofia das glândulas submucosas, chamados de Charcot-Leydig, que é visto também no escarro. Mas isso daí é uma coisa bem diferenciada. O diagnóstico, muitas vezes, ele é associado pelo quadro de eu tenho asma, eu vou utilizar um medicamento de resgate, respondeu e aumentou o fluxo do volume expiratório no primeiro minuto, proporcionando aquele índice de difenol que era abaixo de 0,75, acima de 0,75, ou um resgate de 200 ml desse fluxo, ou um crescimento de 12% desse fluxo, o diagnóstico, basicamente, do quadro asmático. Perfeito? Muito bem, pessoal. Paramos por aqui esta primeira aula. Na próxima aula, terminaremos, então, as doenças do aspecto respiratório com os cânceres pulmonares. Perfeito? Até a próxima e um bom estudo.